gente, meu nome é Gabriela, vou começar explicando aqui a primeira questão dos exercícios de física. A número 1 diz assim: na situação esquematizada na figura abaixo, os blocos A e B encontram-se em equilíbrio, presos a fios ideais iguais que suportam uma atração máxima de 90 newtons. Sabendo que o módulo de gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Letra A maior massa MB admissível ao bloco B, de modo que nenhum dos fios arrebente. Bom, para poder resolver essa questão, a gente precisa pensar dessa maneira. Esse aqui é o fio 1 e esse aqui é o fio 2. A gente consegue observar que o fio 1 liga o sistema ao teto, portanto, ele sustenta todo o sistema, que, consequentemente, ele é quem sustentará a maior intensidade de força se comparado ao fio 2. A gente observa também no enunciado que diz que a atração máxima é de 90 newtons. Então, se tiver atração maior que 90 newtons, o fio arrebenta. Então, a gente vamos colocar aqui uma setinha para cima de 90 newtons. Agora, para a gente poder conseguir resolver, temos que desenhar todas as forças. Vamos desenhar aqui o peso do bloco A, que é igual a 6, que é a mesma coisa que 60. 60 newtons. E também tem a tração do fio 2. Vamos colocar então aqui a setinha para baixo e T2. Agora vamos ao bloco B, desenhar as forças. Temos aqui a tração do fio 2 também. E tem o peso de B também, que é a mesma coisa que a massa de B vezes a gravidade. A gente tem que pensar que ver que ambos os blocos estão em equilíbrio. Então, vamos olhar aqui só para o bloco A. Primeiro, a gente tem que perceber que tudo que tá igual, tudo que é para cima, tem que ser igual ao que tá para baixo. Então, vai ficar 90 igual a 60 mais T2, que é a tração do fio 2. É a mesma coisa aqui, então, T2 é igual a 30 newtons. Agora, olhando apenas para o bloco B, é a mesma coisa. Nossa senhora, isso aqui ficou muito feio. Tudo que tá para cima tem que ser a mesma coisa que tá para baixo. Então, vai ficar T2 igual a massa de B vezes 10. Já encontramos o valor da tração do fio 2. Vamos substituir aqui por 30. Então, vai ficar 30 newtons igual a massa de B vezes 10. Aqui a gente já consegue observar que a massa de B é igual a 3 quilos. Então, a gente já consegue observar que a maior massa é de 3 quilos admissível ao bloco B. Então, já encontramos aqui a resposta da letra A. Bora para a letra B agora. Bom, no item B diz: a intensidade da força de tração no fio 2, supondo que o fio 1 se rompeu e que os blocos estão em queda livre na vertical. Bom, vamos supor aqui que o fio 1 se rompe, fica sem esse fio aqui. Os blocos vão todos cair, então vamos fazer aqui uma setinha. Eles vão todos cair para baixo, o sinal vai ser positivo, porque eles estão caindo, certo? Com esse fio aqui se rompendo, as únicas forças que vão estar agindo no bloco A são essas aqui. Então, vai ser 60, que é o peso, mais T2, que é a tração do fio 2, que está puxando para baixo, igual a 6, que é a massa, vezes a aceleração. Só que tem uma palavrinha mágica no enunciado que diz que todos eles estão em queda livre. E que toda queda livre, o corpo se desloca com a aceleração da gravidade. Ou seja, a aceleração, vou colocar aqui, ó, aqui no cantinho. A aceleração é a mesma coisa que a gravidade. Então, como ela está em queda livre, vai ser 10. Porque aqui fala, o módulo de gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente já vê que 60 mais T2 igual a 60, vai ser a mesma coisa que T2 igual a 0. Sabemos que os fios não vão ter nenhum repuxão. Agora, para fazer o bloco B, é a mesma coisa. Aqui, ó, 30 menos T2. Vamos supor que, ó, 30 tá caindo, que é nós já sabemos que 30 é o peso do bloco B. Menos T2, vamos supor que ele tá atrapalhando. Então, menos T2 igual a 3,
que é a massa vezes 10, que ele também está em queda livre. Então, a aceleração é a mesma coisa que a gravidade. Aqui a gente vê que T2 é igual a zero. Então, a gente pode ver que o fio não está esticado se os dois estiverem em queda livre. Então, a gente já sabe que a intensidade da força de tração no fio 2, supondo que o fio não se rompeu e que os blocos estão em queda livre na vertical, é a mesma coisa que zero. Essa é a resposta. Vamos para a questão 2 agora. Bom, nesse exercício aqui, a gente tem a atuação da força-movimento, né? Sendo o principal. Mas aqui vamos desenhar, eu vou desenhar separadamente os elementos, né? Para ficar mais fácil entender que tipo de força atua sobre elas. Aqui, primeiramente, a gente tem a força paralela, né? Que essa força de movimento é exercida paralelamente à mesa. Então, ela vai ser um movimento horizontal, certo? Aqui temos ele empurrando aqui. Vamos chamar essa força desse movimento de força F. Mas, em relação à terceira lei de Newton, a gente viu também que essa força, ela tem uma reação no corpo que aplicou ela. Então, aqui, a gente pode notar que essas duas forças aqui, elas estão em sentidos opostos, né? Então, por isso, essa força exercida com a mão, ela leva o sinal de negativo. Só para demonstrar isso mesmo. Além disso, é importante falar que F e menos F são idênticas em questão de intensidade, ok? Então, F e menos F formam um par de reação. Vamos circular elas aqui para ficar mais fácil de acompanhar. Aqui também, sobre o bloco, a gente tem a força da gravidade atuando sobre ele, né? Que vamos denominar força-peso, que vai ser a massa do bloco vezes a gravidade, certo? E aqui, fazendo um par de reação com essa força também, a gente tem a força normal, ok? Essas duas também aqui, já que o movimento é paralelo, né, a mesa ocorre horizontalmente, elas vão ter a mesma intensidade. Bom, a questão 3 diz assim: na figura, os blocos A e B têm massa MA igual a 6 kg e MB igual a 2 kg. Estando apenas encostados entre si, repousam sobre um plano horizontal perfeitamente liso, como é mostrado aqui na figura pra gente. A partir de um dado instante, exercem A uma força horizontal F de intensidade igual a 16 newtons, desprezando a influência do ar. Tá pedindo pra gente poder calcular. Letra A, tá pedindo pra poder calcular o módulo de aceleração. Deixa eu escrever aqui, ó. Módulo de aceleração. Então, vamos tentar fazer um resuminho aqui, geral. Então, a gente vê aqui, então, a força resultante entre esse conjunto aqui dos blocos tem intensidade F, então, igual a 16. Então, vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tá reto, tá. F igual a 16 newtons. E os blocos têm massa MA igual a 6. Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Isso mesmo. E MB igual a 2. Então, a gente precisa calcular a aceleração, certo? Se a gente for poder calcular a aceleração, a gente vai usar a segunda lei de Newton. Vamos usar a segunda lei.
que é assim, pra gente poder calcular a aceleração, é força igual a massa vezes gravidade. Nós já temos os valores, então a gente só vai fazer a substituição. Então, nós vamos fazer, a gente vai fazer a substituição conforme o enunciado diz. Então, vai ser F igual a MA mais MB vezes A. Então, vamos lá. F vale 16, igual a MA vale 6, mais MB vale 2, vezes A. Agora, tudo que tem letra para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, vai ficar A igual a 6 mais 2, 8. Aqui, ó, vem o 16 para cá, 6 mais 2, 8. Aqui vai ficar dividido. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós já sabemos que o módulo de aceleração do conjunto é o segundo ao quadrado. A questão B diz assim: a intensidade das forças que A e B trocam entre si na região do contato. Então, vamos fazer assim, aqui a letra B. A intensidade de força que A exerce sobre B resulta na aceleração de B, ou seja, então é a mesma coisa aqui, ó. Força que A exerce em B é a mesma coisa que a massa de B vezes A. Ou seja, qual que é a massa de B? 2. E qual que é a aceleração? 2. Então, nós sabemos que é 4. Essa aqui é a intensidade que A exerce em B. Agora, ao contrário, a intensidade da força que B exerce sobre A resulta na aceleração de A, ou seja, é a mesma coisa. Aqui, ó. A força que B exerce em A é a mesma coisa que a massa de A vezes A, que é igual a... Qual que é a massa de A? Olha lá, ó. É 6. Massa de A é 6. Igual a 2, que é a aceleração. Então, sabemos que é 12. Isso aí. Questão 3 resolvida. Vamos para a questão 4. No exercício 4, a gente vê que o próprio enunciado, ele já te dá algumas informações. Aqui a gente tem a massa dos dois flutuadores, vamos chamar aqui de F2 e F1. Cada um individualmente pesa 3,2 toneladas. Além disso, ele nos dá a aceleração, ok? E essa força de tração aqui. Deixa eu pegar outra cor, esse vermelhinho. Essa força de tração desse primeiro cabo aqui, ok? Que vai ser 800 newtons. Só anotando as informações aqui, então, a gente tem que F2 e F1 pesam 3,2 toneladas. A aceleração de todo o sistema é 0,1 metros por segundo ao quadrado. E a tração, como tem dois cabos aqui, né? Um que liga o flutuador à embarcação e outro que liga os dois flutuadores, vamos chamar essa aqui, que lhe dá a informação no enunciado, de T1. E ela tem a tração de 800 newton. E convertendo essa unidade aqui de medida, né? A gente tem que 3,2 toneladas são iguais a 3.200 kg. Então, vamos começar desenhando separadamente cada um dos flutuadores para a gente entender quais são as forças que agem sobre eles, certo? Vamos começar aqui pelo flutuador 2. Aqui, então, temos que a força que age sobre ele
vai ser a tração que ocorre nesse fio aqui, tá? Que liga os flutuadores. E em F1, no flutuador 1, a gente tem T1, que é esse aqui, a gente tinha anotado as informações sobre ele, que move todo o nosso sistema, né, para direita. Além disso, como existe aqui uma relação de tração, a gente também tem uma relação de ação e reação. Como F2 faz uma força T2 em F1, F1 vai fazer uma força com a mesma intensidade em F2, certo? Então, a gente tem esses dois T2 aqui, que formam um par de reação. Aqui também, o que o exercício está querendo é a força da resistência aplicada pela água. Vamos até botar aqui de azulzinho, para ficar fácil de a gente entender o que está acontecendo, né? A força pela água, que ele chama de força F. Então, aqui a gente tem a força F exercida pela água como oposta, já que ela exerce resistência. Vamos chamar ela aqui de força Fzinho. No F1, a gente tem essa mesma força que oferece resistência. Tá vendo? E aí, então, analisando essas duas afirmações aqui, certo? Esses dois flutuadores, essas duas situações. Aqui, então, a gente tem que T2 menos o F, menos a resistência da água, elas formam a força resultante de F2, certo? Eu vou botar de FR assim, só pra gente saber. FR2. Ok? Mas outra informação que a gente tem, e isso vai acontecer nos dois casos, é a segunda lei de Newton, que FR vai ser a massa vezes a aceleração, que são duas informações já dadas pelo próprio enunciado. Então, a gente tem que 3.200 vezes 0,1 também é esse FR2 aqui. Eles são iguais. Então, a gente pode afirmar que T2 menos Fzinho é igual a 3.200 vezes 0,1. Aqui, então, a gente tem que T2 menos F é igual a 320 newtons. Vamos separar essa informação aqui, que ela vai ser super necessária depois. Agora, vamos focar em F1. Então, quais são as forças que agem sobre ele, né? T1. T1, como ele move todo o nosso sistema, ele entra primeiro, porque ele é a maior força que a gente tem. E a gente tem aqui também outras duas forças que vão em sentidos opostos a T1. Então, elas entram com um sinal negativo. T2 menos F, que é a força resultante de 1. Então, também aplicando a lei de Newton, a segunda lei de Newton, a gente tem que a massa do flutuador vezes a aceleração
é a força resultante de 1. Então, temos aqui, que nem no primeiro exemplo, vezes A. A gente volta para esse esquema aqui. Como os flutuadores têm a mesma massa, no final, aqui de azulzinho, a gente vai ter esse mesmo resultado aqui. Porque as forças são iguais, né? Os valores são iguais. T1 menos T2 menos F é igual a 320. Aqui, então, a gente vai substituir T2. T2, nesse caso, vai ser 320 mais F. E jogando nessa outra equação aqui, a gente tem que T1 menos, e agora a gente vai pegar esse T2 aqui, 320 mais F, menos F, é igual a 320. Aqui temos, então, que T1 menos 320 menos F é igual a 320. T1, então, é T1 menos 320 menos 2F é igual a 320. Certo? Aqui, a gente também já tem o valor de T1, que vai ser 800 newtons. A gente já pode jogar ela na fórmula. 800 menos 320 menos 2F é igual a 320. Aqui, então, a gente tem 0, 10, 7, menos 2, 8, 7 menos 3, 4. 380 menos 2F é igual a 320. Menos 2F é igual a 320 menos 480. Aqui, então, a gente tem 2F é igual a menos 160. Multiplicando por menos 1, passando dividindo, a gente tem que F vale 80 newtons. Certo? Por aqui a gente já conseguiria deduzir que é a resposta certa. Mas ainda falta uma etapa. A gente vai descobrir esse T2 aqui, que é essa intensidade aqui que ele pede no exercício, que une os dois flutuadores. Aqui o exercício está como T, mas a gente usou aqui T2, tá? A gente pode botar aqui como T também. Então, é 320 mais o valor de F, que a gente descobriu, 80. T, então, vai ser 400 newtons. Reforçando que a resposta correta é a letra A. Aqui, no exercício 5, na letra A, ele pede para esquematizar todas as forças que agem sobre o bloco, no bloco, certo? Então, aqui, a gente tem a força peso do bloco, certo? E aqui também a gente tem a força normal perpendicular ao plano inclinado, certo? A força normal. Aqui a gente consegue decompor
essa força-peso em 2 vetores, o Px e o Py, que são esses dois aqui. A relação que a gente pode fazer entre essas forças é: o Px vai ser a intensidade que o bloco age sobre o calço e que o calço age sobre o bloco, certo? Ou esse apoio. Além disso, a gente tem que Py, ela vai valer o mesmo que a força N, a força normal. Elas têm a mesma intensidade. Bom, a questão B diz: calcule as intensidades das forças com as quais o bloco comprime o calço e o plano de apoio. Bom, no caso em questão, o bloco ele encontra-se em equilíbrio estático. Porém, tipo assim, logo de acordo com a primeira lei de Newton, como a gente sabe, a soma vetorial das forças que nele atuam será igual a zero. Ou seja, vai ser assim, ó. Então, decompondo as forças peso em 2 eixos, paralelo ao plano inclinado x e perpendicular ao plano inclinado y, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter Py igual a P cosseno e Px igual a P seno. Então, aqui, ó, Py, pra gente achar o Py, é igual a P vezes o cateto adjacente, escrever, sobre a hipotenusa. E o Px vai ser igual a P vezes cateto oposto sobre a hipotenusa. Pronto, beleza? Agora, a gente vai calcular a hipotenusa do triângulo. Vou escrever também para ficar mais claro. Vai ser h ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai ficar, então, h igual a... Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 9 mais 16. Então, vai ficar igual a 5 metros. Bom, já sabemos que a hipotenusa do triângulo vale 5. Certo? Agora, vamos calcular aqui o Py. Py é igual a 5 vezes 10 sobre aqui pra cá. Aqui vai ser 4 sobre 5. Sobre 5. Então, Py é igual a 40 newtons. Que beleza, tranquilo. Agora, vamos calcular agora Px. Px é igual a 5 vezes 10 vezes 3 sobre 5. Só substituindo os valores. Px é igual a 30 newtons. Então, com isso a gente pode concluir que Px é a mesma coisa que a força que o bloco imprime no calço, que é igual a 30 newton, e Py é a força que o bloco imprime no plano, que é 40 newton. Ok? Respondi daí 5 vezes. Isso aí.